Essa semana foi bem difícil decidir sobre o que falar. A gente teve um monte de acontecimentos épicos. Trailer de Rei Leão live action saiu finalmente. Teve Dumbo que entrou no cinema, Shazam que está em cartaz. Primeiro episódio de Game of Thrones que saiu domingo agora. Tem uma série muito boa que eu assisti já acho que há umas 2 semanas na Netflix e eu quero muito comentar aqui com vocês, que é Afterlife. Mas hoje eu consegui milagrosamente terminar esta série este final de semana e eu queria muito falar sobre ela, porque talvez você não tenha visto muitas notícias e muitos artigos a seu respeito e eu acho que ela merece um pouquinho da sua atenção e é por isso que a gente vai falar de Special. A série conta a vida e o dia a dia e algumas transformações na vida de Ryan. Ryan é um garoto que sofreu de paralisia cerebral durante seu nascimento. A sua mãe chegou a processar o hospital porque isso foi devido a uma falha médica e ele tem uma renda, uma multa, uma pensão, alguma coisa assim do hospital. Não sei se por toda a vida, mas parece que sim, pelo que eles dão a entender durante um episódio em que ele comenta a respeito disso. E por conta disso, ele tem algumas dificuldades motora. Ele tem um problema para andar, algum problema de coordenação motora fina. Algumas coisas bastante rotineiras são muito difíceis para ele. Parece um negócio meio, nossa, vai ser uma série chata para você contar a realidade de alguém que sofre com uma deficiência. E não é nada disso. Ele traz a série com um humor muito gostoso de assistir, de uma forma como ele lida com isso na vida dele. É já uma fase adulta, ele já tá com seus 28 anos, se não me engano, então ele já passou toda a fase de inúmeros tratamentos, de inúmeras idas ao hospital, de inúmeras coisas e médicos e internações. Ele tá numa fase adulta em que ele vive com sua mãe, somente eles numa casa, e ele agora tá tentando conquistar a sua independência. Ele quer sair debaixo da asa da mãe e quer viver por conta própria. Um grande fator muito importante na série é que ele é gay. Então tem a questão do fato de ele ser gay, ele ter a paralisia cerebral e ele viver debaixo da asa da mãe. Agora ele quer sair e quer viver a sua vida, especialmente ter relacionamentos. Sua mãe sabe e todo mundo sabe que ele é gay, mas ele nunca se relacionou com ninguém. É o que dá a entender, pelo menos na série, do jeito que eu assisti. Uma coisa muito importante que você precisa saber: Ryan é o cara que, além de ter escrito a série, dirigido a série, e ele é o protagonista, a história é simplesmente sobre a sua vida. É tudo baseado no que ele mesmo viveu. Inclusive, no começo da série, ele sofre um acidente. Ele tá atravessando a rua e um carro dá ré em cima dele, ele fratura o cotovelo e tudo mais. Você não vê todo esse episódio, você vê o acidente e você veja ele recuperado. Por quê? O drama em si, da doença dele, de todo o tratamento, de tudo que ele precisa fazer para lidar com isso, de maneira médica, eu quero dizer, não é o foco. Então a gente vai ver sobre seus relacionamentos, sobre a sua relação com a mãe, sobre o momento em que ele decidiu sair de casa e ele quer um apartamento só dele, porque ele quer poder levar gente na casa dele, porque ele quer arrumar um namorado, porque ele quer dar uma festinha para os amigos, esse tipo de coisa. Então é sobre isso, é sobre esse amadurecimento do Ryan e sobre como ele vai fazer para se tornar um adulto de verdade e se desligar um pouco dessa dependência da mãe. O fato disso ser uma história verídica, ser baseado na história dele, é o que torna isso ainda mais especial. Ele falou, o Ryan O'Connell, que foi o protagonista, primeiro que essa foi a primeira atuação da sua vida. E ele falou exatamente sobre isso. Ele não imaginava que fosse ser tão difícil reviver este personagem dele, muito mais novo, e o quão doloroso isso seria. Mas ele acredita muito na importância de você ter a deficiência física retratada na televisão ou no cinema em geral. Ele não via isso muito acontecer, isso incomodava-o bastante, então essa série foi como a realização de algo que ele acredita ser muito importante e necessário.
Tudo começou porque ele realmente foi blogueiro por um tempo e um dos posts dele a respeito da sua paralisia cerebral foi vista por Jim Parsons, que é o Sheldon de The Big Bang Theory. Ele entrou em contato com o Ryan e a partir daí eles desenvolveram algumas ideias e Jim Parsons é o produtor executivo de Special. Quando eu falo que essa série é muito gostosa de assistir, é porque além de tudo, ela é muito rápida. É praticamente o tempo de um filme. Você tem 8 episódios de aproximadamente 15 minutos, o que dá mais ou menos 2 horas de seriado. Você consegue assistir tudo numa batida só e não ficar tendo que maratonar em dias separados porque não tem tempo suficiente. É como um filme, é super rápida, ela é muito humorística, é tudo tratado de uma forma muito leve e natural. Então você não vai ficar em momento nenhum constrangido pensando, putz, que merda, olha o que ele tá passando. Você sente isso em alguns momentos, mas ele traz isso de uma forma leve e não pesada ou cansativa, que você fica se sentindo muito mal por ele. Na verdade, você torce para que ele supere todos os obstáculos que ele tá tendo, você torce para que ele consiga ter um encontro com alguém muito legal e que ele consiga se envolver com alguém que não o discrimine de forma nenhuma. E uma coisa que eu achei muito interessante na série e que eu me envolvi bastante foi com a mãe do Ryan. Você vai acompanhar ela é completamente super protetora com ele, mas é muito justo se você parar pra pensar em toda a história de uma mãe que cuida de um filho assim, que tem que levar constantemente a médicos, que tem que ajudar ele nas coisas mais básicas. Então ela cria essa redoma ao redor do filho e ela tem muita dificuldade em deixá-lo ir e viver a sua vida por conta própria. Ao mesmo tempo ela sofre muito, porque ela fica sozinha, ela criou ele sozinha a vida toda e ela nunca mais se relacionou com ninguém. Aqui eu vou falar duas coisas que são um pouco do segundo, terceiro episódio, mas que não é algo assim tão impactante de vai estragar a sua série. Isso inclusive tá no trailer e você pode perceber que são elementos importantes, mas não é algo que vai estragar nada da história. Ele entra num site de blogs como estagiário e não vai receber nada por isso. E ele começa a se relacionar com as pessoas, tentando disfarçar o seu problema, até que ele diz que sofreu um acidente de carro e que ele foi atropelado, e é por conta disso que ele manca e tem esses problemas motores. Ele demora muito tempo para querer se assumir perante essas pessoas, ele leva essa história adiante. Isso é um fator condutor da história. Ele tem uma grande amiga ali dentro, que é a Kim. Em contrapartida, a gente tem a Olivia, que é a chefe de todo o blog. E ela é aquela típica megera malvada que só faz comentário maldoso e que só explora as pessoas sem pagar o suficiente, jogando as pessoas sempre para baixo. Ela faz isso com o Ryan e o Ryan, na verdade, ao invés de se jogar para baixo, ele tenta sempre se superar para que ele surpreenda, para que ela fique satisfeita com o trabalho que ele está desenvolvendo. E então ele continua com essa história do atropelamento, porque ele acredita que se ele falar sobre o seu problema, ele pode perder essa moral, ou então as pessoas podem discriminá-lo por ele ter um problema a vida toda e talvez não dar um impacto disso como um atropelamento, porque isso vira um artigo que é muito visto pelo blog, pelos leitores do blog, porque é como algo que transformou a sua vida. Então ele sempre alimenta esse receio de dizer a verdade. A outra coisa é que a mãe, como eu estava dizendo, ela vive muito sozinha durante toda a vida em função do Ryan, e ela tem dificuldade em se relacionar. E de repente surge o vizinho, que é gatíssimo na sua faixa de 50 anos, e ela acaba se envolvendo com ele. E você vai vendo alguns dilemas da vida da mãe, a relação dela com a mãe dela, que parece estar dando indícios de uma doença, mas eles não deixam isso claro. Eles só demonstram alguns episódios que você pode perceber que talvez isso venha a surgir mais pra frente. Ela tem uma relação bem delicada com a mãe, que uma hora apoia ela e fala, não, vai lá, você tem que fazer isso mesmo. Outra hora ela fala, o que você tá fazendo, sabe? Isso não condiz com a sua idade e você tá fazendo tudo errado. E ela tem o filho cobrando ela ao mesmo tempo, mandando ela embora pra longe, do tipo, vai viver sua vida e para de me encher o saco.
E agora ela tem um namorado e ela deposita muitas expectativas nesse cara, porque ele é o cara que tá dizendo que ela tá linda, ele é o cara que tá dando atenção pra ela, é o cara que tá cuidando dela como ninguém faz há muitos anos. Então, a história da mãe, pra mim, é algo primordial dentro dessa série. Além do Ryan, que você tem esse fator cômico, ele desenvolvendo relacionamentos, ele amadurecendo e indo morar sozinho, você tem a mãe na contrapartida, você vê a vida dela, que também não é nada fácil. Então, eu posso dizer que no final da temporada eles deixaram completamente a história em aberto, ela praticamente não teve fim, ela acaba numa discussão que cada um se afasta e você fica assim, como assim? O que aconteceu, cara? Pelo amor de Deus, não me deixa assim, ansiosa. E é exatamente isso que eles fizeram. Cortaram a história na metade, você não sabe o que aconteceu ali pra frente, justamente pra te deixar na expectativa, e eu espero que nós tenhamos uma segunda temporada. Talvez a série não seja muito badalada, mas eu recomendo fortemente, assista a Special e volta aqui pra me contar o que você achou dessa série, se você realmente gostou, se você também se encantou com uma série tão curtinha e tão genuína como eu. Não esquece também de se inscrever no canal, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e até a próxima!